Sacudiu os brasileiros também na semana passada foi essa tentativa do governo americano de também interferir no nosso Pix, né? O nosso queridinho Pix aqui no Brasil. Esse também foi assunto nessa entrevista com o Fernando Haddad. E a resposta do Haddad foi até interessante, no qual ele disse que o Pix como é que o Pix pode representar uma ameaça a um império? E, inclusive, fez uma comparação, foi a mesma coisa do que defender o telefone fixo em detrimento do celular. Bom, para quem está nos acompanhando na TV, a gente vai continuar contando essa história no nosso YouTube. Vai para lá que eu vou ouvir a Mari a respeito disso. Vai lá, canal do UOL no YouTube. Tá já na nossa página essa reportagem falando da resposta do Haddad a essa investida americana de querer investigar o Pix, né? Além do Pix, outras coisas na lista, inclusive estava lá a questão da pirataria, da 25 de março. Teve até manifestação na 25 de março contra isso. Mas em relação ao Pix mesmo, que é uma preocupação dos brasileiros, como é que será que os Estados Unidos querem interferir? O Haddad falou sobre isso. Ele falou, como é que o Pix pode representar uma ameaça a um império, disse ele. O Pix é um modelo exitoso de transações financeiras a custo zero. Apesar de reconhecer um possível efeito negativo, disse ele, as bandeiras de cartão de crédito, o ministro Haddad destacou que os novos meios de pagamento evoluem em todo o mundo. Aí disse ele, abre aspas, é o mesmo de defender um telefone fixo em detrimento do celular. Isso mexeu muito aqui com o Brasil, ô Mari. Será que eles continuam nessa investida contra o Pix brasileiro? Pois é, Fabiola, essa investigação, né, da seção 301 aí da Lei de Comércio, que é de 1974, ela mirou em tudo que ela podia encontrar, né? Assim, ela basicamente é uma tentativa do presidente Donald Trump de encontrar uma base legal para as tarifas de 50% que ele resolveu impor. Então, é uma investigação sobre práticas desleais de comércio do Brasil, em que ele inclui o Pix numa interpretação de que o Pix seria um monopólio aí, de uma espécie de forma de pagamento online, ou então que o Pix seria uma forma desleal de competição do próprio governo, do Banco Central, em relação a outras modalidades disponíveis, como os cartões de crédito e débito, ou como mesmo aplicativos como o WhatsApp Pay ou outros, né, que existem aqui nos Estados Unidos, porque aqui não existe, por exemplo, o Pix, não tem essa, mas existem aplicativos privados nos quais você tem que se inscrever, ceder os seus dados para poder fazer algo parecido com o que o Pix faz para o Brasil, né? Então esse é um argumento que mais uma vez bate ali nas big techs, né? Agora, é curioso isso, o ministro falava que o Brasil está sentado à mesa, né, Fabiola? Mas o Brasil, o problema é esse, né? O Brasil está sentado à mesa sozinho, né? E, nesse caso, o WO é contra o Brasil, né? Enquanto os Estados Unidos estiverem dando WO, as tarifas estão em vigor, né? Esse é o grande problema do Brasil. Foi muito interessante. O Haddad falou, eu estou realmente surpreendido com essa história relacionada ao Pix. O Pix é um modelo muito exitoso, de muito sucesso no Brasil. Não tem cabimento, né, um império como o governo americano se preocupar com uma forma e um meio de pagamento que funciona tão bem no Brasil e que é tão elogiado, inclusive já fora do país, inclusive, né? É um modelo já a ser copiado por outros países. Está de volta com quem está conosco na TV, a gente está falando aqui sobre as declarações de Fernando Haddad relacionadas ao Pix, falando que é surpreendente mesmo o governo americano se preocupar com isso e que o Brasil vai continuar defendendo o seu modo de pagamento, que é um sucesso no Brasil. E achei até interessante, ele falou, a única ameaça é realmente as bandeiras de cartão de crédito, que ficaram muito preocupadas e não gostaram, né? Porque o Pix começou a funcionar e acabou pegando aí alguns recursos que iam para as bandeiras de cartão de crédito de uma forma muito, muito diferente. Fala, Josias. Tem uma ironia nisso, né, Fabiola? Porque o Pix foi o meio que o Bolsonaro utilizou para enganar os trouxas aí que se dispuseram a financiá-lo com 17 milhões de reais. E esse dinheiro do Pix, parte dele, 2 milhões de reais, informa a Polícia Federal, foi lá para financiar o Eduardo Bolsonaro. Né? Então, também aqui, o Eduardo Bolsonaro, nesta nova incursão da Casa Branca contra o Brasil, essa investigação que inclui tudo, incluindo o Pix, também aqui o Eduardo Bolsonaro dá um tiro nos pés de barro da direita brasileira, né? Porque
o Pix, que ainda outro dia servia para que o Nicolas Ferreira, o deputado bolsonarista, fosse às redes sociais para fustigar o governo, para bombardear o governo, porque alegava falsamente que uma providência adotada pelo Ministério da Fazenda ia representar a taxação do Pix. Teve que recuar o governo para evitar a proliferação dessa mentira. Agora, o mesmo Pix é usado pelo governo Lula, pelo PT, para fustigar o bolsonarismo. Olha, estão ameaçando, está vendo? Estão ameaçando o Pix. Ironicamente, esse Pix foi desenvolvido sob o Michel Temer, implementado na gestão Bolsonaro e consolidado agora no governo Lula, que vem aí o Pix parcelado, inclusive. Se as empresas de cartão de crédito enxergam no Pix uma ameaça, e também as plataformas digitais que têm a pretensão de funcionar como meio de pagamento e tal, agora então é que a ameaça vai se consolidar, porque vem aí o Pix parcelado. Pode tornar, inclusive, muitos brasileiros podem considerar que os cartões de crédito tornaram-se desnecessários. Então, veja que ironia, né? Um meio de pagamento consolidado em diferentes governos, desenvolvido num, implementado no outro, agora aperfeiçoado no terceiro, serve de ferramenta, de munição, ora para o bolsonarismo, ora para o petismo, e a clientela está só observando. A clientela não vê serventia, Fabíola, nesse tipo de disputa. Agora, como disse, o Pix até ontem servia para o bolsonarismo fustigar o Lula, agora o Pix serve para que o Lula e o PT fustiguem o bolsonarismo. Mais um tiro no pé, Fabíola.